Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um estudo que pode mudar a forma como você enxerga as suas decisões. Prepare o coração, deixe seu like para fortalecer essa mensagem e inscreva-se para não perder nenhum passo dessa nossa jornada pelo que realmente importa. Tudo é vaidade. É assim que Coelho, o pregador, começa sua conversa conosco. Mas a palavra hebraica Hebel não significa apenas futilidade, o significado é vapor. Já tentou segurar a fumaça com as mãos? É isso que a vida parece quando tentamos controlá-la. E hoje, vamos mergulhar no livro mais honesto da Bíblia. Sem clichês religiosos, apenas a realidade nua sobre o trabalho, o tempo e a nossa busca por felicidade. O sol nasce, o sol se põe. Os rios correm para o mar e o mar nunca enche. Não há nada novo debaixo do sol. Discuta como nossa busca incessante pelo último iPhone ou pela próxima tendência é apenas uma repetição de ciclos antigos. Por que nos sentimos tão cansados mesmo com tanta tecnologia? Por que estamos tentando encontrar permanência em um mundo que é, por definição, passageiro? E em Eclesiastes nos avisa que acumular riquezas pode ser correr atrás do vento. Se você morre e deixa tudo para alguém que não trabalhou por aquilo, qual a lógica? O autor observa que o justo às vezes sofre e o ímpio próspera. Ele não mascara a realidade. Se a vida fosse medida apenas pelo que acumulamos debaixo do sol, no plano horizontal, ela seria um erro matemático. O sentido precisa vir de outro lugar. No meio do pessimismo aparente, surge o conselho: coma seu pão com alegria e beba seu vinho com coração contente. Deus não quer que você viva apenas pelo futuro. O presente é o único lugar onde a eternidade toca o tempo. Relembre o famoso capítulo 3. Há tempo de chorar e tempo de rir. A sabedoria não é evitar o choro, mas saber em qual estação você está agora. Passamos a vida tentando decifrar o enigma. Mas o segredo não é entender tudo, é confiar em quem segura o tempo. A vida sem Deus é um labirinto sem saída, com Ele, é uma jornada com destino, mesmo que o caminho seja nublado. Agora ouça as palavras: não gaste sua vida tentando explicar o vento, aprenda a desfrutar do pão enquanto o sol ainda brilha, pois a eternidade não começa amanhã, ela habita na sua reverência de hoje. O peso do saber: quanto mais estudamos, mais percebemos que a verdade é como um horizonte. Quanto mais caminhamos, mais ele se afasta. A angústia de um profissional que faz pós-graduação e descobre que seu campo muda todo dia. A sabedoria não é ter todas as respostas, mas saber quais perguntas fazer. A inveja é como motor, você sabe o porquê. Muitas vezes, não queremos um carro novo porque precisamos dele, mas porque o vizinho comprou um. Corremos uma corrida que não tem linha de chegada. Você entendeu? Vamos usar um exemplo prático. O ciclo das redes sociais, onde o sucesso do outro dita o nosso nível de insatisfação. Pare de correr a corrida dos outros. Melhor dois do que um. A autossuficiência é uma mentira. Sozinhos, somos alvos fáceis; acompanhados, somos uma força. Exemplo prático: no ambiente de trabalho, o gênio solitário que não aceita ajuda acaba estafado. O cordão de 3 dobras, você, o próximo e Deus, não se quebra facilmente. O arquiteto e o cordão de 3 dobras. Marcos era conhecido no escritório como gênio das estruturas. Seus projetos eram impecáveis, mas sua mesa era uma ilha. Ele acreditava fielmente que, para algo sair perfeito, ele mesmo deveria fazer cada detalhe. Quando colegas ofereciam ajuda para revisar os cálculos ou sugerir melhorias, Marcos apenas sorria de lado e dizia: obrigado, mas eu dou conta. Ele se orgulhava de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porém, a vaidade do controle começou a cobrar seu preço. Certa noite, às 2 da manhã, sob a luz fria de uma luminária, Marcos sentiu o peito apertar. O projeto monumental que entregaria no dia seguinte parecia um labirinto de erros que ele não conseguia mais corrigir. A mente, estafada, não obedecia. O gênio solitário estava, finalmente, quebrado. Ele era como um fio único de seda, bonito, mas fácil de romper sob tensão.
Em silêncio, ele fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, deixou de lado a autossuficiência. Em um sussurro, ele fez uma oração simples: Deus, eu não consigo carregar o mundo nas costas. Me ensina a não estar sozinho. No dia seguinte, Marcos chegou à reunião com as olheiras profundas, mas com uma postura diferente. Antes de começar a apresentação, chamou Júlia e Ricardo, dois engenheiros da equipe que ele sempre ignorara. Pessoal, disse Marcos na frente do cliente, este projeto chegou até aqui, mas eu travei no acabamento. Júlia, sua visão estética é superior à minha. Ricardo, sua lógica de fluxo é o que falta aqui. Vocês aceitam terminar isso comigo? Houve um silêncio surpreso, seguido de um sorriso de alívio. Nas 3 horas seguintes, o que era um fardo esmagador para um, tornou-se leve para 3. Enquanto trabalhavam, Marcos lembrou-se de uma verdade antiga: um fio sozinho se parte, mas o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ao final do dia, o projeto foi aprovado com louvor. Marcos não estava apenas menos cansado, ele estava em paz. Ele entendeu que a verdadeira sabedoria não era ser o melhor, mas saber que a força vem da conexão. Ele, o próximo e a mão invisível de Deus sustentando o propósito. A autossuficiência é a prisão do talentoso, a colaboração é a liberdade do sábio. Atira o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É um chamado ao investimento e à caridade sem garantia de retorno imediato. Exemplo prático: ajudar alguém ou iniciar um projeto voluntário. Você não controla o resultado, mas a semente plantada nunca é perdida no cosmos de Deus. Em um vilarejo pacato, à beira de um rio sinuoso, vivia um jovem chamado Elias. Ele era conhecido por sua mente aguçada para os negócios, mas seu coração, por vezes, inclinava-se à prudência excessiva. Um dia, um sábio andarilho chegou à cidade, e Elias, curioso, buscou seus conselhos. O sábio, com olhos que pareciam ter visto 1000 primaveras, disse-lhe: atira o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Elias, perplexo, questionou: como posso atirar meu pão, meu sustento, sem garantia de que ele volte? O sábio sorriu. Não se trata apenas de pão material, meu jovem, mas de bondade, de esforço, de caridade sem expectativa de uma recompensa imediata. É a semente lançada em solo fértil, mesmo que a colheita não seja visível aos teus olhos de imediato. Intrigado, Elias começou a refletir sobre as palavras do sábio. Ele tinha algumas economias e um pequeno negócio de tecelagem. Em vez de investir tudo em algo que prometesse um lucro rápido, ele decidiu seguir o conselho, à sua maneira. Primeiro, Elias notou que a ponte que ligava o vilarejo à cidade vizinha estava em péssimas condições, dificultando o transporte de mercadorias e a locomoção dos idosos. Ele usou parte de suas economias para contratar alguns trabalhadores e comprar materiais, sem pedir nada em troca aos moradores. Ele atirou seu pão na forma de trabalho e recursos para a comunidade. Os meses se passaram. Elias continuou com seu negócio, mas também com pequenos atos de generosidade. Ele ajudava vizinhos com suas colheitas, compartilhava suas refeições com os mais necessitados e dedicava seu tempo a ensinar as crianças a ler e escrever. Muitos o consideravam um tanto tolo, pois ele não via retorno financeiro imediato em suas ações. Então, 1 ano depois, uma grande tempestade atingiu a região. O rio transbordou, e muitas plantações foram destruídas. O vilarejo enfrentava uma escassez severa de alimentos. Elias, que havia guardado um estoque de grãos em seu armazém, decidiu distribuí-lo entre todos, sem exigir pagamento. Foi nesse momento que o pão que ele havia atirado sobre as águas começou a retornar. A ponte que ele havia consertado se tornou a única rota transitável, permitindo que a ajuda externa chegasse mais rapidamente. As pessoas que ele havia ajudado em suas colheitas, agora que suas próprias terras estavam danificadas, uniram-se para ajudar Elias a replantar suas terras quando a tempestade passou. As crianças que ele havia ensinado a ler, agora jovens adultos, ajudaram a organizar a distribuição de alimentos e a comunicação com vilarejos vizinhos. O negócio de tecelagem de Elias, que antes era modesto, começou a prosperar. As pessoas da cidade vizinha,
gratas pela ponte e pela generosidade de Elias, preferiam comprar seus tecidos. A reputação de sua bondade se espalhou, atraindo mais clientes e parcerias. Elias percebeu que o retorno não veio na forma exata do pão que ele havia lançado, mas em uma corrente de boa vontade, apoio e oportunidades que ele jamais teria imaginado. Ele não havia buscado lucro imediato em suas ações de caridade, mas a semente de sua generosidade floresceu em um próspero jardim de comunidade e bem-estar. Elias nunca mais esqueceu as palavras do sábio. Ele compreendeu que o verdadeiro investimento não é apenas o que traz retorno material imediato, mas também o que se lança com fé, amor e desprendimento, pois o universo, em sua própria e misteriosa forma, sempre encontra um caminho para que o pão retorne, muitas vezes, em formas ainda mais valiosas do que as esperadas. Alegra-te, jovem, aproveite o vigor da sua saúde e a força dos seus dias agora. Não espere a aposentadoria para ser feliz. Exemplo prático, aquele que guarda todo o dinheiro para viajar aos 70 anos, mas esquece de brincar com os filhos aos 30. Viva o hoje com responsabilidade, mas com intensidade. Sofia era uma mulher de 30 anos, com um trabalho exigente em uma grande corporação. Sua rotina era um ciclo interminável de reuniões, prazos e a constante busca por promoções. Ela sonhava em viajar o mundo, aprender a tocar violão e passar mais tempo com sua família, mas sempre adiava esses desejos para um futuro distante. Quando eu me aposentar, ela costumava dizer, aí sim terei tempo para fazer tudo o que quero. Seus amigos a alertavam, aproveite o vigor da sua saúde e a força dos seus dias agora, Sofia. Não espere a aposentadoria para ser feliz. Mas Sofia apenas sorria e respondia, preciso construir minha segurança primeiro. Os anos se passaram. Sofia alcançou cargos importantes, sua conta bancária cresceu, mas sua vida parecia escorrer entre os dedos. A vitalidade de seus 30 anos deu lugar ao cansaço dos 40, depois aos primeiros sinais de envelhecimento nos 50. As dores nas costas se tornaram mais frequentes, a energia para longas caminhadas diminuiu, e os planos de aprender violão ou fazer aquela viagem dos sonhos ficavam cada vez mais difíceis de encaixar. Quando finalmente a tão esperada aposentadoria chegou, Sofia se viu com tempo de sobra, mas com a saúde um tanto fragilizada e a energia reduzida. As memórias de seus sonhos eram agora um misto de arrependimento e nostalgia. Ela via seus netos correndo e brincando e sentia o peso de não ter aproveitado a própria juventude com a mesma leveza. Um dia, em um parque, ela observou um grupo de idosos jogando bocha, rindo e desfrutando da companhia uns dos outros. Sofia sentiu uma pontada de tristeza. Foi então que uma senhora de cabelos brancos, com um sorriso acolhedor, sentou-se ao seu lado. Parece pensativa, querida, disse a senhora. Sofia desabafou sobre sua vida, seus adiamentos e o arrependimento. A senhora ouviu com atenção e, ao final, segurou sua mão. Eu também já estive aí, minha jovem. Cometi o mesmo erro. Mas aprendi que a felicidade não é um destino para a aposentadoria, é uma escolha diária, independentemente da idade. Mesmo agora, procuro pequenas alegrias. As palavras da senhora tocaram Sofia profundamente. Ela percebeu que, embora não pudesse voltar no tempo, ainda podia começar a viver de forma diferente. Um bom exemplo para colocar em prática nos dias atuais e não desanimar? Não precisamos esperar a aposentadoria para viver nossos sonhos e encontrar a felicidade. É possível integrar pequenos pedaços de alegria e propósito em nossa rotina agitada. Ação prática. Imagine que você tem um dia de trabalho intenso e compromissos à noite. Em vez de se sentir esgotado, reserve 30 minutos em sua agenda para algo que genuinamente te traga alegria ou te faça sentir vivo, mesmo que seja algo pequeno. Pode ser sair para uma caminhada revigorante no parque mais próximo. Pode ser dedicar-se a um hobby que você adora, como ler um capítulo de um livro que te inspira, desenhar, tocar um instrumento, ou ouvir sua música favorita. Pode ser ligar para um amigo ou familiar querido para uma conversa descontraída. Pode ser cozinhar sua receita favorita, apreciando o processo. Pode ser sentar em silêncio e meditar por alguns minutos, conectando-se consigo mesmo. A chave é priorizar esse momento como um compromisso inadiável, como faria com uma reunião de trabalho.
Não espere ter tempo livre sobrando para isso. Crie esse tempo. Como isso ajuda a não desanimar? Recarga de energia. Esses pequenos momentos de alegria são como pequenas recargas para sua alma, evitando o esgotamento e o desânimo. Senso de realização. Ao cumprir essas mini-metas de felicidade, você sente um senso de realização e controle sobre sua própria vida, em vez de se sentir apenas reagindo às demandas externas. Memórias construídas. Você começa a construir um acervo de boas memórias agora, em vez de adiar todas as experiências gratificantes para um futuro incerto. Conexão com o propósito. Ao reservar tempo para o que realmente importa para você, mesmo que por pouco tempo, você se mantém conectado aos seus valores e ao que te faz sentir vivo. Prática de atenção plena. Esses momentos forçam você a estar presente, a saborear o agora, em vez de viver sempre no futuro ou no passado. O dever de todo homem. Conclusão. No fim de tudo, o que sobra é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Exemplo prático. Em um mundo de caos ético, ter um norte moral simplifica a vida. Menos decisões baseadas no medo e mais decisões baseadas no propósito. O arquiteto do labirinto. Elias passou 30 anos construindo o que chamava de o Império da Conveniência. Ele era um consultor de alto nível, o homem que as grandes corporações chamavam quando precisavam contornar leis ambientais ou ajustar éticas de trabalho para maximizar o lucro. No mundo de Elias, a verdade era elástica e o certo era apenas o que funcionava no momento. O caos do sucesso. Aos 55 anos, Elias tinha tudo, mas vivia em um estado de vigilância constante. Sua mente era um labirinto de mentiras defensivas. Ele temia ser descoberto por um deslize técnico. Temia que seus aliados fossem tão pragmáticos quanto ele e o traíssem. Sua ansiedade era o preço de viver em um mundo onde o norte mudava conforme o mercado. Certa noite, após uma negociação que destruiria a subsistência de uma pequena vila em favor de uma mina de minério, Elias não conseguiu dormir. O silêncio da sua cobertura de luxo parecia gritar. Ele abriu um livro antigo que sua avó lhe deixará, um exemplar gasto de sabedoria milenar, e leu a frase: no fim de tudo, o que sobra é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A simplificação radical. A frase o atingiu não como uma ameaça, mas como um alívio. Se aquilo fosse verdade, 90% das preocupações de Elias eram ruído. Se o padrão de conduta fosse fixo e superior às leis dos homens ou dos lucros, ele não precisaria mais calcular 1000 variáveis antes de falar. No dia seguinte, Elias tomou uma decisão baseada no propósito, não no medo. Ele denunciou as irregularidades do projeto da mina. O que mudou na prática? Menos escolhas. Ele não precisava mais decidir qual versão da verdade usar. Havia apenas a verdade. Coragem substituindo a cautela. O medo de perder o emprego foi engolido pelo temor, respeito profundo, a algo maior que seu CEO. Sono restaurado. O caos ético do mundo lá fora continuava, mas o labirinto interno de Elias havia sido demolido. O significado do norte. Viver o dever de todo homem não é sobre uma lista de proibições chatas, mas sobre a economia de energia mental. Quando você decide que sua base é inegociável, o temor e os mandamentos, você para de negociar com o caos. Conclusão. Elias perdeu o cargo de consultor, mas ganhou sua alma de volta. Ele descobriu que a vida se torna infinitamente mais leve quando você para de tentar ser o mestre do seu próprio destino e aceita que já existe um mapa. No fim, a simplicidade de temer e guardar é a única coisa que sobrevive ao tempo. A sabedoria de Eclesiastes não serve para que você desista da vida, mas para que você desista de tentar ser o Deus da sua própria história.